Fala pessoal, beleza? Boa noite a todos. Estamos aqui com Tartaruga Ninja, as Tartarugas Mutantes, um clássico aí de arcade de 1989. Estou aqui com mais uma gameplay aqui com o nosso amigo e convidado Joe, também chamado carinhosamente de Lex Luthor brasileiro. Estamos aí com mais uma transmissão que vai ser obrigado aí para quem vai assistir gravado ou ao vivo, beleza? Passa a bola aí para o Joe agora. Vamos botar a ficha aí. Coloquei a ficha, tô chegando na área. Mais uma vez, participação especial no canal do José, conhecido por mim carinhosamente como José do Egito. E vamos nessa, resenhar muito e falar besteira. Brincadeira, não pode. Senão a plataforma vermelha que começa com C vai me quicar. Cadê? Ó. Porra, cara, eu tô no Tchaco, velho. Você tem duas... Como que é o nome dessa aí? Hattori Hanzo, o nome da espada que ele tá aí, ó. Like aí, pessoal. Se inscreva no canal, like. Valeu? Like aí. Maceta o dedo. Maceta, porque eu vou falar pra vocês. Olha, eu vou falar pra vocês. Deu um trabalhão, cara, fazer isso aqui funcionar. Olha. O meu tá dando umas gargaladinhas de leve. Ó, tomei um gancho. O meu também, Continua. Vai, o que você vai falar? Você quer saber sobre o quê? Agora sobre não, a friendzone. Porque nem. O bicho tava babando pra jogar, cara. Chorei. Tava babando. Ah, não veio travar, não. Não, cara. Tava igual o meme do Escobar, cara. Você tava o meme do Escobar, cara. Escobar que vai. Mas não pode falar também, não. Fala Escobar. Não pode falar nada aqui. Quem que pode falar dessa plataforma, pelo amor de Deus? Não pode falar nada. Não pode nem falar Deus, não pode falar nada. Aí, ó. Pizza pra cima, joga Nutella no rosto e só alegria. Eu ia falar L de linguiça. E você falou L de linguiça. É verdade, não mas pode. Não fala o resto não, não complemente não. Entendi. Eu tô falando, queria comer uma pizza de linguiça. Ai que baitolagem, velho. Não, tá muito baitola. Esse comentário aqui, cuecão de couro, velho. Essas alturas então, pessoal, porque tem uma pizzaria do nosso amigo Joe que chama L de linguiça. Na cidade dele, não é isso, Joe? Confirma aí. Isso aí, L de linguiça. Pronto. Ali é mais badalado da cidade. Mudar o disco agora. Então. Muda o disco, Chapeletão. Tá bom, cabeça. Tá tomando um pau aí Entra, tá nervosa. Ixi, cara, eu tomei um... Como diria o meu amigo, tá tomando um salve, cara. Ó. E essa garruncha aí? Ai. Olha aí. Qual é a boa? A April aqui, ó. Não é April o nome dela? April, não, mas fala aí pra mim, por que a escrivaninha dela é maior que ela, cara? Eu queria ter uma mesinha de PC dessa daí. Quem souber morre. Vamos continuar. Vai, olha, tirou um cabeça de chapeleta gigante. Aí, ó, rinoceronte me arremete. É isso que é a palavra? Remete a renite, pô. Você já sofreu com renite? Sabe o que é isso? A maioria das pessoas sofrem disso. Então. Muito bom, né? Você sabe o que o meu otorrino uma vez falou pra mim quando cheguei lá? Você tem que desfazer do gato. Sim, daí eu falei, calma, escute. O que eu faço? Ele falou assim, torce o pescoço do gato, seus problemas acabam e não volte mais aqui. Ah, o gato de energia, né? Ah, é isso mesmo. É o gato. Não, Joe. É o gato do Rio de Janeiro. Joe. Ó, lembra? Não. Lembra que é verdade. O gato de energia, verdade, de energia. Você tem que lembrar que as políticas são essas, meu filho. É verdade, cara. Você sabia que no Rio de Janeiro a caixa d'água derreteu, cara? Com o calor que dá. Será que é verdade isso que falaram que derrete a caixa? Você acha que é mentira? Poxa, tiraram foto, cara. Não tem como fazer. Ah, se bem que o Photoshop dá pra fazer, né? E eu consigo fazer no parte uma caixa d'água derreter. Mas ia ficar bem mal feito. Por que você não rebateu a tampa, cara? Como é que rebate? Eu não sei como é que rebate. É só bater. Não vai cair no buraco. Como que é aquela música? Hoje é domingo, falei. Oxe, cara.
Hoje é domingo, não pede cachimbo. Cachimbo é de ouro, bate no touro. O touro é valente, bate na gente. A gente é fraco, cai no buraco. Lá ele. Cai no buraco. Lá ele, Buraco. meu irmão. Lá ele. Buraco é fundo, acabou-se o mundo. Pronto. Tem até Entendeu? medo. Ei, pô, lá, bate. Oxi, tô pior que você. Não tem pulo não, é? Tem sim, pô. Oxi, se eu soubesse então, tem que pular a voadora na cara. Mas então, me conte aí da sua experiência aí. O quê? Ghost. Não conheço. Com fantasma? Ah, Sua experiência tem- fantasmagórica. eu não sei falar, eu sou pior que Chapolin pra falar, não consigo. Eu tenho problemas de dicção, eu não consigo falar. Like aí, pessoal. Se inscreva no canal, valeu? Poxa, olha lá, começou, hein? Ó, tá chamando. É. O servidor me chama. O que você quer saber primeiro? Conte aí o que você quiser, aleatoriamente. Fala aí do fenômeno poltergeist. Como é que chama? Meu nome o Poltergeist. Então, não sei se eu... que era realmente um fenômeno, mas me assustou. Vocês sabem que a geladeira doméstica, aquelas que alguns conhecem como frost free, meu inglês é péssimo. Eu tenho uma em casa e ela tem um reservatório atrás dela que de vira e mexe você tem que tirar lá e escoar a água, né? Que fica lá, que acumula. Senão ela fica parecendo que a geladeira tá urinando todo o tempo, entendeu? Sim. Daí, beleza, eu conversando com meu irmão, arrastei a geladeira, que ela fica no compartimento traseiro. Então lá que eu continue. Aqui. Beleza. Aí arrastei, trouxe a geladeira pra fim, derramei a água Sim. e coloquei de volta e encaixei. E ela é como se fosse um Lego, é encaixado. Encaixei, arrastei a geladeira de volta e beleza. E um dia anterior, meu irmão tava falando de uns eventos que aconteceram na minha antiga casa onde eu morei. E lá tinham muitas coisas. Meus amigos chegaram a presenciar, que iam me visitar, coisa assim bem pesada a respeito de espírito. Daí beleza, eu fui, fiz isso. Aí não é que meu irmão tá lá sentado do lado da geladeira lá e falou assim, mano, olha a tampa aqui, velho. Você não colocou? Eu falei, lógico que eu coloquei. Você viu eu colocando? Aí eu fui olhar lá atrás e ela tava tipo desencaixada, mano. Tipo, como se ninguém tivesse nem encaixado. E meus outros irmãos, ninguém mexeu lá, ninguém sabe mexer. Agora me explica aí, quem que entrou atrás da geladeira e tirou? Que é um negócio encaixado. Joe, você tá me deixando com medo, Joe. Eu tô me deixando com medo, cara tonto. Deixa eu contar então da outra casa então, pra você ficar mais com medo. Melhor não, por causa do horário, as crianças podem ficar com medo e eu também. Ah, é verdade. Então, pega esse porco aqui com o piercing no nariz. Nossa. Não tem especial não, né? Não tem nada, cara, não tem especial. Você vai tomar uma lavada. Vou mostrar com quantos nunchakus você faz um focinho, vem. Vem aqui, pô. Vamos deixar essa parte do momento gosto para uma outra oportunidade, porque aqui é um jogo de alegria, estamos jogando Tartaruga Ninja. Não esqueçam do like, pessoal, se inscrevam no canal, pode deixar um comentário, o chat vai estar ao vivo. E também você vai ficar me assistindo igual os amigos que saem na noitada e o amigo começa a apanhar e o outro não ajuda, cara? Eu também tomando uma coça retada. E se inscrevam aí no canal mais uma vez, Homem. e deixa um comentário no chat também gravado aí. Tá difícil, né? É difícil, velho. Meu pai, toda vez que eu falava pra ele, ô pai, é difícil, ele fala, é difícil, é um prédio bem gigante. Isso, exatamente. Esse aí é difícil. Aí, ó. Quem que fez? Ó, macetaram o carro do coitado ali, ó. Parece uma referência ao jogo Crazy Taxi, aquele carro ali, ó. Mas na época não existia o Crazy Taxi. Só uma observação. Exatamente, não tinha não. E eu tinha 1 ano de idade quando esse jogo, você falou que ele é de 89? Eu sou de 88, conhecido também na cultura chinesa como Ano do Dragão. Pessoas que são... eles falam corajoso, mas eu não me acho tão corajoso assim. Olha a marreta do moleque. Eu sou o salsicha do Scooby. Olha a marretona do moleque, você viu? Quê? A marreta. Ih, pô!
Like, pessoal, se inscreva no canal, compartilhe esse grande trabalho, esse projeto aí, pessoal, do meu canal pessoal. Deixe um comentário no chat ao vivo ou gravado, beleza? Para quem for assistir aí gravado. Olha, consegui fazer alguma coisa diferente aqui, pera aí. Aperta os dois botões ao mesmo tempo. Olha lá, assim, ó, viu? Ó, esse aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é os dois botões. Isso. Vamos. Hurry. Ó o rato. Eu não ganho nada. Oh, como que eu faço aqui? Cuidado com esses cachorros aqui, hein? Cachorro que late não morde, ó. Oxe, morde sim, pô. Morde. Ficha aí. Ficha nele. Eu tô igual o Chapolin. Eu tô igual o Chapolin. Queria fazer aniversário em setembro, mas eu nasci em julho. Você sabe a curiosidade sobre a hora que você nasceu, José? Você sabe a hora que você nasceu? A hora que eu nasci, só olhando a certidão. Eu não lembro. Não. Você chuta que você acha que eu nasci em que hora? Chuta uma hora aí. Você acha que eu nasci à noite, à tarde, de manhã? 0 hora e 1 minuto. Caraca, eu nasci meia-noite? Caraca. Coitado, hein? Vou revelar aqui, hein? Eu nasci 7 horas Da manhã ou da noite? da noite. Minha mãe falou que fazia um frio da gota. Eu nasci numa das madrugadas mais frias. Madrugada não, noite. 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 Dá pra trocar de tartaruga? Não dá, cara. Isso aqui é arcade, você pega uma tartaruga e tem que ir com ela até o fim, hein? Até o brabo. O brabo tem nome. O que você quer me perguntar? Me entrevistei, cara. Eu tô fazendo participação no seu canal. Vim aqui e trazer esse humilde presente. Deixei você à vontade aí pra falar. Daqui a pouco eu faço a pergunta aí. Não, você não vai fazer uma pergunta, vai deixar eu falando sozinho? Like aí, pessoal. Se inscreva no canal. Valeu? Então, beleza. Deixa eu ver de onde que eu puxo assunto. Eu não quero falar dos meus fracassos mulherísticos. Não é um momento propício aqui pra conversar, mas... Beleza. Então a gente pode começar pelo próprio jogo aqui que nós estamos jogando, Tartaruga Ninja. Tartaruga de Mutante Ninja. As Mutantes, Tartaruga, é a experiência que você teve com esse jogo na sua época. Se você jogou, se você só conheceu ele aqui pelo emulador por mídia digital. E até que você me fala aqui desse jogo. Vou falar uma coisa muito... de coisa de criança mesmo, já que você falou que o público-alvo aqui são crianças e a gente tem que maneirar no que vai falar. Quando eu joguei pela primeira vez, eu joguei no Mega Drive. Meu pai na época ele tinha comprado um Mega Drive e a gente teve a experiência de ir na locadora, porque eu não tinha fita original. E aí chegamos lá, alugamos a tartaruga, porque ele também gostava de jogar, então era eu e ele que jogava, igual tá jogando você, ele escolheu uma tartaruga e outra, e a gente tentou zerar. Eu lembro que eu não tenho memória, porque era muito criança, se eu com ele chegamos a zerar. Agora eu e meu irmão tenho certeza que nós dois zeramos. Eu e um amigo meu também, um forte abraço pro Raposa, também zeramos. Sai daí. E essa foi a experiência. Porém, a experiência que eu falei que é bem coisa de criança que eu lembro, nessa mesma época eu lembro que era bem hypado o Tartaruga Ninja, tanto que ficava passando filmes, aqueles filmes que parece um live action, né? Filme real. Quando eu era criança eu ficava impressionado como que eles faziam aquele filme, já que aquela tartaruga era bem musculosa e não era virtual. Tanto que me decepcionei bastante quando lançaram aquela Tartaruga Ninja nova, que eu acho que é 2012, por aí que lançou. Me corrija se eu não lembro do ano de lançamento. Que é aquela tartaruga mais virtual, né? E eu tava acostumado com aquela tartaruga dos anos 80 e 90, que elas são bem fortes, são dublês mesmo, que sabem movimentos de luta. Tanto que eu ficava surpreso com a movimentação e os golpes que eles usavam no filme. Então na época era o auge, né, do filme e de artigos que vendiam nas lojas de brinquedos de criança.
né? Vendi um boneco, eu tive um boneco da tartaruga, que era aquele que vinha com cintinho de borracha. Por curiosidade, eu tive esses dois que a gente está jogando aqui e o Donatello. Meu irmão teve o Leonardo, que é o que você está jogando. Meu outro irmão teve o Michelangelo, que é o que eu estou jogando, e eu tive o Donatello, que é o de bastão. Por isso a curiosidade de eu gostar do Donatello, porque foi o primeiro boneco que eu tive na infância, eu brincava com ele. E por coincidência, meu sobrinho, atualmente, ele tem o boneco também do Donatello, e ele, engraçado que você aperta o botãozinho e ele gira o bastão. Aí tive isso do boneco e tive também na época um copo, aqueles copos infantil, sabe, que vinha com canudinho, que na época as crianças curtiam bastante, que era aqueles copos com canudo customizado, não sei se você sabe do que eu tô falando, que dava pra puxar o suco, né? Isso era bastante febre nos anos 80 e 90. E tive um copo do Leonardo, que é o que você tá jogando, eu tive o copo dele. E eu ganhei numa festa de aniversário, que tudo arremete àquelas festas de aniversário dos anos 80 e 90, que era o bolo de 3 andares, tamanho de um prédio, totalmente confeccionado com aquelas bolinhas de chumbo que quebrava o dente, umas bolinhas cinza, com bastante, eu acho que era chantilly, 3 kg de chantilly, às vezes uva e às vezes morango. Uma bexiga também, conhecida também como balão em alguns lugares, do tamanho da minha cabeça, ou até maior, né? Mais smooth? Falou, Então, ele ganhou um beijo, cara. não esqueçam do like, se inscrevam no canal para quem vai assistir essa transmissão aí, ao vivo ou gravada. Estamos aqui jogando Tartaruga Ninja, The Mutant Ninja, né? As Tartarugas Mutantes, um clássico aí de arcade da década de 1900, década de 80, século passado, século 20. Estou jogando aqui com o nosso amigo Joe. Ele tem um canal pessoal também, e tem 2 canais, o Corvo Game e o Mundo Marcial. Vou deixar o link na descrição desse vídeo aí para quem quiser dar esse ajuda aí, esse suporte aí, para se inscrever no canal dele. Um canal ele fala de arte marcial, do mundo marcial, e o outro são resenhas aleatórias sobre cultura pop, década de 80 e 90, e lá também faz gameplay. E é isso aí. O que eu posso dizer desse jogo aqui? Eu não conheci ele na época, eu tenho uma pouca lembrança assim, desse jogo aqui de arcade. Eu joguei provavelmente eu joguei do Mega Drive, foi alugado, algo do tipo. Não me recordo se eu zerei, mas eu acho que eu cheguei a jogar do Mega Drive. Se eu vi esse jogo aqui, não me recordo no fliperama mesmo, na máquina clássica lá, o arcade. Mas assim, jogar mesmo, não me recordo de ter jogado esse jogo no arcade na época não. Provavelmente eu joguei no Mega Drive, no console e no videogame doméstico. É isso aí. Como você comentou a respeito do teu canal Mundo Marcial, tudo tem a ver com jogo de luta e não tenho nenhuma curiosidade que eu saiba assim de cabeça agora a respeito da Tartaruga Ninja, de algum easter egg, alguma coisa que tenha nessa versão de arcade, né? Eu não sei nada, mas me arremete a arte marcial a respeito das armas, né? Que eles usam. Primeiro o que eu tô jogando, que é o Michelangelo, ele usa o Nunchaku, que é uma arma que algum tempo atrás eu pesquisei. Alguns dizem que é uma arma japonesa, outros que é chinesa. Tá de brincadeira isso aqui. Que esse bicho não sai? É, bicho abusado, dando um bocado de choque toda hora. Ó, pode pegar, você tá com menos um. Ixi, eu peguei isso, entendeu? Aí o que acontece? Daí tem o Nunchaku que ficou mundialmente famoso por causa do Bruce Lee, né? Porque o Bruce Lee, pra quem não sabe, o Bruce Lee, ele conheceu o Nunchaku através de um rapazinho chamado Dan Inosanto, que é um cara que treinou o Anderson Silva. O Anderson Silva foi treinado por ele numa luta que antecedeu a luta contra o Lyoto Machida, que é também um praticante de arte marcial. Se não me engano, ele manja karatê, manja jiu-jitsu e tudo mais.
E esse da Inosanto, ele que apresentou o nunchaku pro Bruce Lee. A história que eu vi, que é contada num documentário, eu não vou saber o nome do documentário agora, que ele fala que ele chegou, ele girava bastante. Vamos, José? Vamos lá. Ele girava o nunchaku rápido e mostrou pro Bruce Lee, olha que legal essa arma aqui. O Bruce Lee, nossa, que novidade, que legal. Você pode me emprestar? Aí o Dan Inocente emprestou pro Bruce, ele começou a girar e ficou tipo em casa treinando todo dia. Aí quando eles voltaram a se ver de novo, que passou um tempo, não sei se foi coisa de um mês ou 2 semanas, ou coisa eu acho que de meses. E ele viu que o Bruce Lee ficou muito melhor que ele, que apresentou a arma, né? Ficou rápido e tudo mais. E falou, nossa, como o Bruce conseguiu me superar no nunchaku. Eu apresentei pra ele, manjava um pouco, e ele ficou melhor. Essa é a curiosidade que eu sei a respeito do nunchaku. Já a arma que o José está jogando, que são 2 katanas, eu conheço a respeito um pouquinho, bem pouco, da Hattori Hanzo, que é uma espada japonesa considerada, não sei se ainda é, mas é considerada uma das espadas mais afiadas que existe no mundo. Tanto que tem um documentário que a gente sente curiosidade, dá uma pesquisada no YouTube ou na internet a respeito do Hattori Hanzo, teste de corte, alguma coisa assim. E vamos ver que tem um cara que consegue cortar um suíno, um porco ao meio com uma katana dela. Então ela é muito afiada. Eu vou abrir para o José falar um pouco a respeito, se ele conhece alguma curiosidade das outras armas das tartarugas. Que é o Rafael e o... quem mais? E o Donatello. Fala aí. Não, infelizmente não tenho muito o que falar. Tem uma arma que ela é tipo 2 mini tridentes, né? Isso, ela é chamada também de Sai. É uma arma japonesa. Também ela foi bastante conhecida por causa da técnica ninjutsu, né? Que é a técnica ninja. Também bastante conhecido naquele filme Ninja Assassino. É um filme chamado Ninja Assassino que, pra mim, na minha opinião, é um dos melhores filmes de ninja que eu já vi. Ele e o clássico que a gente conheceu, o Ninja Branco, Haru, né? Que é aquele ninja meio atrapalhado, ninja da pesada. Já viu esse aí? Eu acho que sim. Era um que passava na sessão da tarde, um gordinho. Gordinho, sim. Sei qual é. E esse aí era um clássico dos anos 90, cara. Eu passava muito Tartaruga e esse filme aí na época. Like, pessoal, se inscreva aí no canal. Valeu? Para quem for assistir a essa transmissão ao vivo ou gravada. Estamos aqui jogando Tartaruga Ninja. Tartaruga Mutante Ninja, um clássico aí de arcade da década de 80. Bastante jogado aí nos arcades, né? Que é o jogo Briga de Rua, Better Up, bater e adiantar. Nós não somos especialistas, aqui não é nenhum tipo de desafio, não treinamos para jogar, então pode ver que a gente é um pouco desastrado aqui, para não dizer bastante. E estamos jogando só por uma questão mesmo de nostálgica. Para quem realmente for querer jogar, levar a sério, vou deixar o link do emulador na descrição desse vídeo. Podem baixar e curtir aí com os amigos, com a família, enfim. Beleza? Valeu. Passa a bola aí pro Joe aí, pode falar. Então, referente a que eu tava falando de cinematografia, você deve ter sido uma criança também que vivia vidrado na TV, porque, pra quem não sabe, a gente viveu uma era que não tinha YouTube, né, pra se divertir, assistir alguma coisa. Então, meio que você era bitolado a consumir o que tinha pra você assistir. Primeiro que era um trampo conseguir configurar a antena na sua casa, não era um aparelho que você comprava, igual tem hoje em dia esse conversor digital, você espeta a antena lá e ele já funciona, ou um TV Box. Então o José vai lembrar que você tinha que subir na casa, colocar uma antena, talvez você comprasse aquelas antenas que a interna não funcionava direito, tinha o lance da televisão ficar chiada, porque não ficava a imagem boa. Tinha quando batia um vento e a antena movimentava do lugar, lembra? Aí você pedia para um cara subir e ele gritava lá, mais pra direita, mais pra esquerda, não sei o que. E era desse jeito que a gente fazia para assistir um filme que passava na TV aberta, né? No caso, Tartaruga Ninja era o filme que passava. E passava também Os Três Ninjas, que era um filme que tinha 3 irmãozinhos, que também
era implementada essa cultura. Então, pra mim, assim, na minha humilde opinião, na década de 90 tinha muito esse lance dos ninjas, né? Tem uma época que era febre. Você corrige se eu estiver errado. Lembra, José, que eu passava coisa de ninja na TV aberta? Sim. Era o ninja American Ninja, né? O ninja americano, ninja da pesada, os 3 ninjas, não sei o quê. E nas vídeos também dos brinquedos, ele... Pra quem não sabe, tem a roda hoje em dia vídeo na internet explicando, mas na década de 90 existia propaganda de brinquedo, né? E hoje em dia foi proibido. Mas então passava propaganda dos bonecos que ia vender, né? Então a criança ficava meio hypada, com uma vontade de ter aquele brinquedo. E uma das vontades... Pega outra pizza. Uma das vontades era ter um boneco da tartaruga, que eu falei lá no começo. Sabe uma coisa que eu lembro, José, que teve da tartaruga que eu não me esqueço? Eu lembro até do cheiro. Tem um shampoo, cara. Shampoo da Tartaruga Ninja. Shampoo da Tartaruga Ninja. Chegou a comprar na época? Vendia na época? Não deveria vender esses artigos aí correlacionados aos personagens. Caraca, esse chefe é difícil. Olha lá. Bota difícil não. Queimou a cabeça. Ele tem uma flame lá, assim. Aí, achei o erro. Pega a distância e faz isso, ó, esse golpe. Isso, o que pula. Aí, nossa, queimou. Ele é cômico, né, ó. Cara, eu fico imaginando o cara com uma ficha tentar zerar esse jogo de primeira na época na rodoviária, hein. Eu acho que não tinha como não, velho. Eu não tô conseguindo nem sair do lugar, só... Ó o Master Splinter lá pendurado. Ironia, né? Tartaruga sendo treinada por um rato. Será que a sacada do cara foi que tipo, Tartaruga era considerado lento e ele fez ela serem ninja? Já parou pra pensar nisso? Sei lá. Então, like aí, pessoal, se inscrevam no canal, compartilhem esse trabalho, esse projeto pessoal aí do meu canal. Estou aqui jogando com o Joe. Ele também tem um canal Corvo Game Mundo Marcial. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, beleza? Deixa o comentário. Em breve eu vou abrir enquetes aí para poder colocar opções de jogos para vocês escolherem aí, beleza? Então, vamos falar aqui das antenas. Você comentou das antenas. Assim, existe uma pequena diferença do sinal digital para analógico, porque assim, hoje o analógico é o que? É o sim ou não, ligado ou desligado. Não existem variáveis, vamos dizer assim, como analógico. Então naquela época, quando você agitava a antena, o sinal poderia não ficar muito bom, mas você não perdia a imagem em si. Hoje, quando você ajusta a antena, que ainda existe sim antena, alguns locais se o sinal é bom, você pode só usar a antena interna, e outros ainda a antena externa. No caso aqui ainda utiliza a antena externa. Mas lembrando que quando você mexe na antena, geralmente se um canal pode não pegar, ele vai simplesmente ficar fora do ar, no padrão digital. Sendo que o padrão analógico não era assim. O padrão analógico você tinha a imagem ainda pegava, mesmo que não pegasse boa. Concorda comigo? Então tinha essa variável. No caso do digital não, se não pegar, não pega, ou sim ou não, ou a imagem pega ou não pega. Então assim, tem uma certa, digamos assim, se posso dizer, vantagem, né, para a questão do sinal analógico. Sabe qual que é? Pode falar você. Então, o que acontece? Então, inclusive aqui na capital, na cidade, o sinal analógico parece que recentemente, ou está para ser desativado ainda. Extinto, não extinto, né? Inacreditavelmente ainda está para ser cancelado, né? Tipo, para quem usa parabólicas. Porque, segundo o que foi falado, o 5G vai influenciar, pode, como posso dizer, gerar interferência nas antenas parabólicas, que são aquelas antenas grandonas, né? Deve ser as grandes. Então, para não ter esse conflito, vai ser desativado aquelas antenas.
E aí eles estão orientando o pessoal, acho que está até distribuindo, tem um modo lá de cadastro para as pessoas que tinham a parabólica pegar o seu receptor e usar a TV digital. Né? Não sei se você ficou sabendo disso, porque o sinal da parabólica poderia influenciar ali, atrapalhar no sinal da rede 5G. Estava tendo essa campanha aqui para poder cancelar os usuários que tivessem as antenas, até porque eles falaram que vai bloquear o sinal, né? Sinal analógico, que ainda tem gente que usa dessas antenas parabólicas. Então aqui ainda assim, aqui ainda usa o sinal ainda analógico desse tipo de antena, mas está próximo, está perto de cancelar o sinal. Mas enfim, isso é só uma observação porque você falou da questão da antena. Você sabe qual que é a memória que eu tenho mais dolorida de você jogar um videogame de cartucho na época que tudo tem a ver com TV antiga? Sabe qual é? Primeiramente, na época tinha dificuldade, como eu falei, para conseguir sintonizar a antena normal, que era para assistir a TV aberta. Aí você me pergunta, e quando você queria jogar um videogame? Beleza, canal 3 ou canal 4. Só que tinha um porém. Se a TV não tivesse já sintonizado na frequência lá do game, você tinha que fazer como se fosse uma sintonia fina. Daí, dependendo do modelo da TV, era mais fácil, dependendo do modelo, mais difícil. Eu tive uma TV que a particularidade era o quê? Você tinha que segurar um botão pressionado. Ele não era um botão digital, você tinha que ficar com ele, forçando ele para dentro da TV, e ele ia carregando uma energia. Tipo essa energia que tá aí do jogo da tartaruga, várias baquetinhas, e ali é aumentando, até você achar o sinal com o videogame ligado. Você deixa o videogame ligado e vai no canal 3, e ia segurando esse botão até da imagem do jogo, né? Você conseguia encontrar a frequência ali do jogo. Cara, eu lembro que pra mim jogar uma Tartaruga Ninja, um Sonic na época, eu doía o dedo, cara, meu dedo ficava afundado, cara, daí eu revezava com meus irmãos, porque aí eu vou mais além. Se eu soltasse o botão, tivesse, sei lá, o famoso nadar e morrer na praia. Se eu tivesse segurando e do nada eu soltasse por muito tempo o botão cansado do dedo, ele resetava e tinha que começar desde o início. Então o que o meu irmão fazia? Ó, pra você ver que a criança dos anos 90 sofria, velho. Negou hoje em dia com o videogame lá, Play 5, que é só apertar e ligar, não sabe. Aí beleza, eu tô segurando, o que eu fazia com meus irmãos? Na hora que eu tivesse cansado, ele ficava do lado, rapidinho, eu tirava o dele e ele colocava o dele, entendeu? E ficamos revezando, aí o outro cansava, vinha o outro e revezava, até a gente conseguir. Aí depois que conseguia achar, a gente salvava, né? Tinha um botão lá que você salvava aquele set, né, que você fez. Só que aí vai o porém. Se caísse a energia ou desligasse a televisão da tomada por algum motivo, ele resetava. Entendeu ou não? Mais ou menos, eu não me recordo de ter feito isso. Agora eu me lembro assim que tinha um trâmite um pouco Então, complicado. eu falo a experiência que eu fiz. Nem todo mundo tinha esse modelo de TV. Eu falo que o modelo da TV que eu tinha. Variava, mas não era tão fácil. Então, tinha TV que fazia algo automático, entendeu? Uhum. Entendi, é a sintonia fina que fala, para poder os canais pegar. Isso. É que o meu é vida de cachorro, né? Tava o vida de cachorro ativado desde criança. O que eu achava engraçado é que, às vezes, não sei se aconteceu com você, de você mudar de canal na sua TV analógica e sintonizar alguém... O vizinho jogando, cara. Isso, o vizinho jogando. Isso, cara, isso daí eu estourava, mano. Aí você falou a melhor memória da infância. Agora foi. Um dia eu tava mudando lá, cara, e eu vi o cara jogando um Sonic, velho. E o vizinho devia ter um Mega Drive, eu via ele jogando Sonic. Tinha isso, não tinha naquela época? Então você conseguia espionar seu vizinho sem ele saber, tá ligado? Sem saber, Legal. Isso aí foi a melhor memória que você falou aí, sério. Do baú, ninguém nunca. Só quem era da época vai lembrar. Só quem é do seu canal vai saber dessa curiosidade. Só daquela época, pessoal, você pegava na sua casa, sintonizava o canal e via o vizinho jogando. Veja se hoje você pode fazer isso, hoje você não pode fazer isso. Caraca, chorei, cara, não teve a melhor memória disso aí,
Toda vez me remete a memória na minha cabeça, eu vendo meus vizinhos se matando pra passar a fase da lava do Sonic, pô. Eu vi ele, né? Aí meu pai brincava, vai lá na casa dele, lá bate lá e ajuda ele a passar essa fase. Meu pai sabia que eu conseguia passar a fase porque ele tava enroscado. É engraçado. E fora as gambiarras que a gente fazia, né? Tipo, pra pegar a fita, às vezes você alugava, não queria funcionar e você dava o famoso sopro mágico, né? Você soprava a fita e ele funcionava. Essa é clássica. Essa é clássica, essa todo mundo conhece, mas essa aí que você falou de meu vizinho jogando eu não lembrava mais. Claro, é nostálgico do fundo do baú. E você lembra daquelas caixinhas que era pra instalar o game? Tinha uma chavinha nela? Isso. Comprava. Agora outra memória também antiga, sabe o que é? Quando as TV atrás, não era aquele cabo coaxial. Não tô falando meio um termo técnico, talvez as crianças não entendam. O cabo coaxial é aquele cabo branco de antena. Na nossa época, às vezes era aquela que eles chamavam de fita preta. Era uma fita achatada, parecia uma fita isolante, só que era um fio que ele tinha duas pontas, né? Você descascava e colocava atrás da TV para funcionar, não é, Ju? Você lembra disso aí? A TV era com parafuso, você tinha que parafusar. Isso, cara! Entendeu? Pegava a faca, parafusar, colocar um lado, você tinha que fazer um gancho com o fio, né? Você fazia tipo uma gancheira. Isso quando a caixinha não vinha já com. Já vinha com gancho já soldado nela. Então não vinha, você tem que fazer a velha. Aí o famoso cachimbo, eu chamava de cachimbo. Que era o cachimbinho já vinha pronto. Aí quando você não tinha um cachimbinho pronto, você tinha que fazer essa gambiarra de cortar o fio com a faca. E se você cortasse demais o cabo ficasse curto, você tava lascado. Tá lascado. E daí você não tinha como subir na sua casa para mandar mais cabo para baixo, você se lascava. Então meu pai sempre deixou um tamanho maior porque às vezes você tinha que ir cortando, entendeu? Então, provavelmente finalizamos aqui a gameplay. Obrigado aí. Então, obrigado aí para quem assistiu aí a gameplay, né, gravada ou essa transmissão ao vivo. Finalizamos aqui Tartaruga Ninja, as Tartaruga Mutante, né? Para quem quiser jogar esse jogo, segue o emulador na descrição desse vídeo, beleza? Esteve aqui na participação o Joe. Finalizamos aqui uma jogatina sem compromisso. Então é isso aí, faço as declarações aí finais agora para o nosso amigo Joe aí, as congratulações aí, diz aí. Primeiro, sou grato por mais uma live, participação das minhas zoeirinhas aí. E só uma observação sobre aquele último chefe, ele é o Destruidor, né, que ele era o chefão lá, geral da Tartaruga Ninja. E espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de curtir, compartilhar com seus amiguinhos que queiram saber essas curiosidades que a gente falou. Poderia ter mais curiosidades, só que o jogo é curto, não dá pra falar tanta coisa assim. E eu agradeço realmente essa oportunidade de participar. E eu vou ficando por aqui, agradeço a todos, valeu, falou! Falou pessoal, beleza? Até a próxima aí, falou, forte abraço!